Olá, tudo bem com vocês? Exegese do livro de 1 Pedro 1, contexto histórico e autor. A primeira epístola de Pedro é atribuída ao apóstolo Pedro, um dos principais discípulos de Jesus, também conhecido como Simão Pedro. Escrita possivelmente entre os anos 60 e 64 d.C., a carta foi endereçada aos cristãos espalhados por 5 províncias da Ásia Menor: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro capítulo 1 e versículo de número 1. Esses cristãos eram, em sua maioria, gentios convertidos. 1 Pedro capítulo 4 e versículo de número 3 e 4, enfrentando perseguições e dificuldades por causa de sua fé. Pedro escreveu para encorajar os crentes em meio ao sofrimento, chamando-os a uma vida de santidade e submissão a Deus, enquanto aguardam a glória futura. 2. Estrutura geral de 1 Pedro 1. Introdução e saudação, capítulo 1 e versículo 1 e 2. Pedro identifica-se como apóstolo e destaca o chamado dos leitores como escolhidos por Deus. Segundo a esperança viva e chamado à santidade, capítulo 1 e versículo 3, e também o capítulo 2 e versículo de número 10. Exalta a esperança baseada na ressurreição de Cristo, capítulo 1 e versículo de número 3 até o versículo de número 9. Enfatiza a natureza eterna da palavra de Deus, capítulo 1 e o versículo 22 até o versículo de número 25. Apresenta os cristãos como pedras vivas, sacerdócio santo e nação eleita, capítulo 2 e versículo de número 4 até 10. Terceiro, viver de forma honrosa no mundo, capítulo 2 e versículo de número 11 e capítulo 4 e o versículo de número 6, chamado à submissão em diversas esferas, governo, trabalho e família, capítulo 2 e versículo de número 13 e o capítulo 3 e o versículo de número 7. Resposta cristã ao sofrimento e perseguição, capítulo 3 e versículo de número 13 e o capítulo 4 e o versículo de número 6. Quarto, exortações práticas, capítulo 4 e versículo de número 7 e também o capítulo 5 e o versículo de número 11. Vida comunitária de oração, amor e hospitalidade, capítulo 4 e versículo 7 até o versículo de número 11. Advertência contra o diabo e encorajamento na resistência, capítulo 5 e versículo de número 8 até o 9. E quinto, conclusão e bênção final, capítulo 5 e o versículo de número 12 até o de número 14. Pedro encerra com uma breve saudação e uma bênção de paz. 3 temas principais. Vou dividir os temas principais em letra A, B, C, D e letra E. A. Esperança no sofrimento. Pedro destaca a importância de perseverar com alegria em meio às provações. Ele afirma que o sofrimento é temporário e serve para purificar a fé, como o ouro é refinado pelo fogo. Capítulo 1 e versículo de número 6 e 7. Essa esperança se fundamenta na herança eterna prometida por Deus. Capítulo 1 e versículo de número 3 até o versículo de número 5. B. Identidade cristã. Os leitores são descritos como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Capítulo 1 e versículo de número 1 e o capítulo 2 e o versículo de número 11, destacando sua cidadania celestial. Pedro reforça que eles são uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Capítulo 2 e o versículo de número 9. C. Submissão e boas obras. A submissão é apresentada como um testemunho poderoso em meio a uma sociedade hostil. Pedro instrui os cristãos a se submeterem às autoridades, aos patrões e, no contexto familiar, uns aos outros. Capítulo 2 e versículo de número 13 e o capítulo 3 e o versículo de número 7. Boas obras glorificam a Deus e refutam acusações injustas. Capítulo 2 e o versículo de número 12. D. Sofrimento por fazer o bem. Pedro ensina que sofrer por fazer o bem é algo digno aos olhos de Deus. Capítulo 3 e versículo de número 14 até o versículo de número 17. Ele conecta o sofrimento dos crentes ao de Cristo, que padeceu injustamente para trazer salvação.
versículo 3 e versículo de número 18. E vigilância espiritual. Na conclusão, Pedro adverte sobre o diabo, que anda ao redor como um leão, buscando a quem possa devorar. Capítulo 5 e versículo de número 8. Os cristãos devem resistir, firmes na fé, sabendo que não estão sozinhos em suas provações. Capítulo 5 e versículo de número 9. 4 pontos teológicos cruciais. Vou dividir os pontos teológicos cruciais em letras A, B, C e letra D. A Trindade na salvação. Logo no início, Pedro menciona a obra da Trindade na salvação. Deus Pai elegeu, o Espírito Santo santifica, e o sangue de Jesus Cristo purifica. Capítulo 1 e versículo de número 2. B. A obra redentora de Cristo. Pedro enfatiza que a redenção não foi obtida por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula. Capítulo 1 e o versículo de número 18 e 19. C. Santidade e conduta ética. Os cristãos são chamados a serem santos, porque Deus é santo. Capítulo 1 e versículo de número 15 e 16. Isso implica abandonar comportamentos antigos e viver de forma irrepreensível diante do mundo. D. Escatologia e glória futura. Pedro aponta para a glória futura como motivação para a perseverança. Ele encoraja os presbíteros a cuidarem do rebanho, prometendo-lhes a coroa de glória que jamais se desvanece. Capítulo 5 e versículo de número 4. 5. Aplicações práticas. Vou dividir as aplicações práticas tópico 1, 2, 3, 4 e número 5. 1. Confiança em Deus no sofrimento. Reconhecer que o sofrimento pode ser um meio de Deus moldar o caráter e fortalecer a fé. 2. Testemunho. Através da submissão, demonstrar respeito às autoridades e praticar boas obras como uma forma de glorificar a Deus. 3. Identidade e chamado. Viver com a consciência de que somos estrangeiros neste mundo, mas pertencemos a Deus. 4. Vigilância espiritual. Permanecer alerta contra as tentações e ataques espirituais, confiando na força de Deus para resistir. 5. Vida comunitária. Praticar o amor mútuo, a hospitalidade e o serviço dentro da comunidade cristã. 6. Conclusão. A primeira epístola de Pedro é uma mensagem atemporal de encorajamento e instrução para os cristãos. Ela chama os crentes a uma vida de santidade, esperança e perseverança em meio às adversidades. A ênfase na identidade cristã, submissão e vigilância espiritual faz desta carta um guia valioso para uma caminhada fiel com Deus. Como Pedro conclui em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo de número 10 diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O versículo significa que Deus, por meio de Cristo Jesus, chamou as pessoas para participarem de sua glória eterna. Depois de um período de sofrimento, Deus restaurará, sustentará, fortalecerá e colocará as pessoas sobre um firme alicerce. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém.